anterior, vimos que o período dos patriarcas foi marcado pela liderança de Abraão, Isaac e Jacó, os quais repassaram com sucesso os valores da fé monoteísta para os seus descendentes. Esse aspecto do povo hebreu o diferenciava de todo o sistema de crenças que regia os outros povos e também conduziu os hebreus a serem considerados como a raiz de todas as expressões monoteístas. Jacó, o terceiro patriarca, recebeu de Deus um novo nome, Israel. Ele teve 12 filhos, dos quais José era o mais proeminente e um dos mais jovens. José tornou-se célebre no Egito, com um cargo equivalente ao de governador geral, por causa de suas habilidades administrativas. Esse foi um período em que o povo deixou de ser nômade e experimentou a prosperidade ao se fixarem no Egito. Esse período, logo após o período dos patriarcas, é chamado de período de José. Após a morte de José, o clima amistoso dos egípcios com o povo hebreu chegou ao fim. O crescimento da população dos hebreus aumentou consideravelmente, num período de 400 anos. Os egípcios, com temor de serem dominados pelo povo hebreu, resolveram escravizá-los, a ponto de forçarem os hebreus a um rigoroso controle de natalidade. Esse período ficou conhecido como o período de escravidão no Egito. Pouco antes do fim dessa fase, surgiu Moisés, o grande líder dos hebreus, que guiou o povo de Israel desde sua saída do Egito, conhecida como Êxodo, até a entrada da Terra Prometida, numa jornada de peregrinação que durou 40 anos. Nesse tempo, o povo hebreu recebeu no Monte Sinai um conjunto de leis e códigos inéditos, chamados de os 10 Mandamentos. Essas leis eram diferentes das aplicadas em outros povos da antiguidade, que geralmente aplicavam a lei de talião, o famoso olho por olho, dente por dente. Depois do período de peregrinação, as tribos de Israel foram governadas por juízes hebreus, os quais tinham por obrigação manter a ordem, a união e a justiça para todos. O período dos juízes foi marcado pela descentralização administrativa e apresenta, inclusive, o empoderamento feminino na política hebraica. A exemplo, temos a juíza Débora. Com indicação de Saul para ser o primeiro rei de Israel, em 1010 a.C., o período dos juízes chega ao fim. Inicia-se o período do Reino Unido de Israel. O sucessor de Saul foi Davi, que se tornou famoso por, ainda jovem, derrotar o gigante Golias, que era símbolo da força militar dos povos vizinhos a Israel. Essa vitória de Davi marca o início da expansão territorial de Israel, cujo apogeu ocorreu no reinado do seu filho, Salomão. No reinado de Salomão, o povo hebreu construiu a mais notável obra arquitetônica israelita e também uma das mais importantes de todos os tempos, o Templo de Jerusalém. Em 931 a.C., Roboão, filho de Salomão, não conseguiu manter as tribos unidas. Entre os problemas estava a elevada cobrança de impostos instauradas desde o reinado de Salomão, a recusa de Roboão em negociar com as 12 tribos uma cobrança mais justa e, dentre outros fatores, fez com que o Reino Unido de Israel fosse dividido em dois, ao norte com as 10 tribos e o Reino de Judá ao sul com 2 tribos. O episódio em que ocorreu a divisão do Reino de Israel em 2 ficou conhecido como Cisma. A partir dessa divisão, o Reino de Israel perdeu sua própria identidade, seus valores e também a sua religião, tornando-se presa fácil para os emergentes impérios assírio e babilônico.
Os hebreus, no reino de Israel ao norte, após a derrota para os assírios, não deixaram registros históricos e se perderam, ainda que até hoje estudiosos busquem evidências e traços históricos dessas 10 tribos. Os hebreus do reino de Judá ao sul, após o cativeiro babilônico, conseguiram regressar à Palestina e reconstruíram o Templo de Jerusalém. No entanto, eles perderam sua autonomia política, sendo submissos aos persas e em seguida ao Império Grego-Macedônico e depois ao Império Romano, com referência ao único reino que restou dos hebreus, o reino de Judá. Os hebreus, desde então, passaram a ser conhecidos como judeus. Os judeus tentaram resistir à dominação do Império Romano por meio de várias revoltas. Em um desses movimentos, o general romano Tito, em 70 d.C., conquistou a região da província romana da Judéia. Suas tropas destruíram novamente o Templo de Jerusalém. Essa situação provocou a famosa diáspora, isto é, o espalhamento do povo judeu pelo mundo, que se deu até o ano de 1948, com a criação do Estado de Israel, onde depois de milênios o povo judeu pôde regressar à sua terra natal.